Lewis Hamilton conquistou o hexacampeonato mundial no último domingo ali no GP dos Estados Unidos. Ele confirmou aquilo que a gente já esperava há muito tempo, que a gente já sabia há muito tempo que ele ia conquistar o título da temporada de 2019. E desde talvez o GP do México, que eu ficava pensando o que eu ia dizer a respeito do Lewis Hamilton, a respeito desse título, desse momento histórico. O ano passado, quando ele ganhou o pentacampeonato, eu coloquei um título do vídeo, a história acontecendo diante de nossos olhos, e mais uma vez a história está acontecendo. A gente vê um piloto conquistar pela sexta vez um título mundial, é algo realmente marcante. Eu fiz uma vez um vídeo sobre um ranking GP, sobre os momentos mais emocionantes da história da Fórmula 1, e eu coloquei na época a conquista do hexacampeonato do Schumacher em 2003. Não por eu ser torcedor do Schumacher ou nada mais, também nada contra, mas pelo fato de a gente ver uma marca histórica sendo quebrada, né? Ou seja, sendo um piloto se tornando naquela altura o maior de todos os tempos, em número, pelo menos em número de títulos. E com o Lewis Hamilton também não tem como não ficar emocionado com essa conquista de Lewis Hamilton, porque pelo menos para mim, eu sempre tenho a referência do Fangio, ou seja, daquela coisa inalcançável. O pentacampeonato, eu sempre cresci com aquela ideia de que o pentacampeonato de Fangio era algo inalcançável, de que era algo assim que ninguém ia conseguir. E né, ninguém conseguiu até então, tinha conseguido até então, né, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Niki Lauda, Jack Stewart, o Prost até então tinha sido o que tinha chegado mais próximo, e o Schumacher foi lá e conseguiu alcançar e superar o Fangio, e o Lewis Hamilton também consegue superar o Juan Manuel Fangio, que para mim isso significa muito, assim, porque eu sempre cresci com essa referência do Fangio. Então é um feito realmente extraordinário que o Lewis Hamilton conquistou na Fórmula 1, um feito que vai ficar para a história, que vai ficar marcado aí na memória de todo fã de Fórmula 1, independente ou não de ser torcedor do Lewis Hamilton, mas a gente tem que respeitar e tem que admirar a história que a gente está vendo acontecer diante dos nossos olhos. E muita gente fala, né, quando se fala em Lewis Hamilton, ele está alcançando os números, né, de vitórias, de pole positions e tudo mais. Muita gente fala, olha, mas também hoje tem mais corridas, hoje isso, hoje aquilo. Mas conquistar 6 títulos, ele é um número muito expressivo, porque por mais que se tenham 20, 30 corridas no ano, ou 25, como querem, o número de títulos, de campeões por ano vai continuar sendo somente um. Somente um campeão por ano. Então, por isso que a gente tem que exaltar esse título de Lewis Hamilton como algo realmente histórico, que merece ser exaltado, que merece ser reverenciado. O piloto Lewis Hamilton, que vem mostrando o quão genial ele é, o quão completo ele é em todos os aspectos, né, seja parte de ser um piloto mais agressivo, ser um piloto que tem que poupar pneu, como eu falei no vídeo anterior aqui sobre, se eu não me engano, o GP... Ai meu Deus, o GP do México, eu falei, olha, quando tem que poupar ele poupa, quando tem que ser agressivo ele é agressivo, quando tem que pensar a corrida ele pensa. Então, sem dúvida, Lewis Hamilton é um cara completo e merece esse título, merece o hexacampeonato, e não sabemos até onde ele vai, né? Até onde ele vai, se ele vai parar no 6, se ele vai conquistar 7, 8, 9, 10, não sabemos, mas o fato é que estamos aí vendo um grande piloto, um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1 de todos os tempos, se não o maior, né? E com certeza Lewis Hamilton merece ser reverenciado. Não poderia deixar passar em branco aí esse título do Lewis Hamilton. Para mim, o dia de domingo, o hexacampeonato do Hamilton, também vai ser um dia que eu nunca vou esquecer, porque foi o dia em que, conforme eu comentei na página ali com vocês, foi o dia que eu perdi meu pai, né? Eu comuniquei na página, cancelei todas, né, as atividades do Botequim, de corrida, de comentários da corrida, de comentário pós-corrida, do bolão do Botequim, podcast, enfim, né? Cancelei tudo, e apenas hoje que estou voltando a fazer vídeos, a retomar as atividades aí do Botequim GP. E eu queria deixar aqui para vocês todo o meu agradecimento pelas inúmeras mensagens que eu recebi aí de carinho
de todos vocês, seja pelo Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no Twitter, seja no meu WhatsApp, no WhatsApp do Botequim, seja no WhatsApp, no meu WhatsApp pessoal. Realmente eu recebi muitas mensagens mesmo e fico muito agradecido pelo carinho que vocês todos deixaram mensagens para mim. Então realmente isso dá uma força muito grande num momento como esse, né? Enfim, a gente sabe que é a lei natural da vida, né? Os pais irem embora antes dos filhos, mas nunca é fácil, né? E o meu pai, apesar de não ser um aficionado por Fórmula 1, eu tenho assim algumas lembranças dele com Fórmula 1, mais da época que eu era criança, principalmente. Ele gostava muito do Nelson Piquet, né? Na época eu gostava mais do Ayrton Senna, porque eu peguei a fase boa do Ayrton Senna, né? O auge do Piquet. Eu era muito novo, na verdade eu nem tinha nascido em 81, eu nasci em 83, né? Então eu lembro do Piquet de 87, e depois eu comecei mais a acompanhar ali, eu tinha 5, 6, 7 anos que eu comecei a acompanhar, que eu peguei a época do Senna e torcia para o Senna. O meu pai torcia para o Piquet, gostava do Piquet, e eu falava, pô, mas como assim, o Piquet, por que ele torce para o Piquet e não para o Senna, né? O Senna tá ganhando tanto, o Piquet, né? Depois a gente vai entender né, porque a preferência do meu pai, talvez porque também ele tenha visto, começado a acompanhar no auge do Nelson Piquet, e ele sempre, quando a gente conversava, às vezes ele comentava algumas coisas sobre corrida, desde a época do Schumacher, de hoje em dia. Não era um aficionado, mas assistia, né, como um bom admirador de esportes. Ele de vez em quando a gente trocava algumas palavras sobre Fórmula 1, sim. Mas é isso, vida que segue, e vamos aí continuar com o nosso trabalho aqui no Botequim GP. Semana que vem a gente volta ali com um podcast. Mas é isso, só queria mesmo deixar esse vídeo aí para não deixar passar em branco, né, o Hexa do Lewis Hamilton, e também para agradecer de coração mesmo todas as mensagens que vocês deixaram para mim aí, de carinho, de apoio, e isso realmente dá muita força, certo? Valeu, pessoal, muito obrigado. Semana que vem estamos de volta aí com o podcast do Botequim, e tem GP do Brasil, não nesse final de semana, mas no outro, e a gente segue aí a vida, segue o nosso trabalho. E é isso aí. Muito obrigado. Abraço a todos. Tchau.